Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Tereza e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com você, amém, queridos? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se você se identificar e gostar, já é convidado a se inscrever, a fazer parte desta família. Deixe seu like, deixe seus comentários, eu quero saber muito o que Deus tem ministrado ao seu coração através desses vídeos, amém? E se você puder, compartilhe com alguém esta palavra, com alguém que você entenda que necessita ouvir esta palavra, amém? E hoje, o que eu quero compartilhar com você é um tema muito importante, mas muitas vezes não tem sido algo que as pessoas têm dado devido valor e importância a ele. E o tema que eu quero abordar com você hoje é: revista-se da armadura de Deus antes que seja tarde demais. Amém, querido? Hoje a palavra para nós é: revista-se da armadura de Deus. Você está sendo atacado, o inimigo tem estado à sua espreita, você tem sentido que nesses últimos tempos você tem sofrido muitos ataques, que as coisas têm se apertado, ficado mais difícil, que os conflitos, que as guerras têm se intensificado? Pois é, querido, este é o momento de revestir-se de toda a armadura de Deus. E tem pessoas, o pior é que tem pessoas que estão achando que vai vencer a guerra com roupa comum. E não vai. Quem anda no Espírito não pode andar desarmado. Hoje eu vim te lembrar que é tempo de você se revestir de toda a armadura de Deus. Amém, queridos? O cristão desarmado, ele vira alvo fácil. E o inimigo, ele está bem atento ao nosso derredor para ver quem ele pode tragar. E eu quero compartilhar com você um versículo que se encontra lá em Efésios 6. Nós vamos ler o versículo 11 e 13. Se você puder, acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que muitas vezes nós enxergamos com os olhos físicos, nós tomamos tudo aquilo que nós estamos vivendo como algo pessoal. Alguém está nos perseguindo, nós não conseguimos ver com os olhos espirituais. Temos algumas discussões, conflitos, nós não conseguimos distinguir aquilo que a palavra diz, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades da maldade que atuam neste mundo. Então eu quero dizer hoje para você, a sua briga, a sua guerra não é com seu vizinho, sua guerra não é com seu filho, não é com seu marido, não é com a sua esposa, não é com a sua mãe, não é com seus irmãos. A sua guerra, ela é espiritual. Ela não é contra pessoas, mas ela não é contra carne nem contra sangue, mas é contra as potestades que atuam neste mundo. Amém, queridos? Então é um tempo aonde nós devemos entender que para ganharmos esta guerra, precisamos nos revestir da armadura espiritual e das ferramentas espirituais que Deus nos entrega. Amém, querido? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O apóstolo Paulo, ele não está sendo poético quando ele nos fala para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Ao contrário, ele está sendo estratégico. Ele sabia que o crente sem armadura vira alvo fácil, querido. E a armadura, ela não é opcional, é sobrevivência espiritual. E é por isso que muitos de nós
temos sido abatidos ao longo da caminhada e estamos sofrendo com tantos ataques e contra-ataques do inimigo, porque infelizmente ainda tem muitos de nós achando que revestir-se é algo opcional e não é. A palavra de Deus nos ensina a nos revestirmos para suportarmos o dia mal, querido. Então, nos revestirmos não é opcional. Deus está dando um comando. E essa ordenança do Senhor para nós, esse ensinamento do Senhor para nós, tem que ser algo que nós venhamos colocar em prática e venhamos entender. O Senhor, hoje, Ele está falando para mim e para você. É tempo de entendermos que as guerras espirituais, elas precisam ser combatidas com armas espirituais. Nós precisamos estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, descrita lá em Efésios 6:10, para que em Cristo Jesus nós possamos ser mais do que vencedores, querido. Para que em Cristo Jesus nós possamos suportar o dia mal e avançar para o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? E eu quero estar falando um pouquinho com você sobre essa armadura. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina lá em Efésios que nós devemos colocar sobre nós o cinturão da verdade. Querido, sem verdade, tudo cai. Já começa por aí. O pai da mentira é o diabo. Então, nós podemos e precisamos nos revestir com o cinturão da verdade. Por quê? Precisamos ser verdadeiro com Deus, com os outros e com nós mesmos. Nós precisamos ser verdadeiros conosco, com os nossos sentimentos, com aquilo que nós sentimos. Precisamos ser verdadeiros para que possamos, então, estarmos aptos para guerrear. O cinturão da verdade nos protege das mentiras, dos enganos e dos sofismas de Satanás, querido. Precisamos colocar sobre nós e nos revestirmos com o cinturão da verdade, porque a verdade nos liberta, a palavra de Deus nos liberta. E sabemos que o pai da mentira é o diabo, então nós precisamos nos revestir com a verdade. A palavra de Deus, ela também fala para nós nos revestirmos com a couraça da justiça, que é aquele peitoral que protege o nosso coração. O nosso coração fala das nossas emoções. Precisamos estar com o nosso coração, com as nossas emoções protegida. Ande em retidão. O pecado expõe, a justiça protege de sofismas, querido. Precisamos ter as nossas emoções protegidas, blindada. A palavra de Deus, ela fala assim, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida eterna. Precisamos proteger o nosso coração, precisamos proteger as nossas emoções, os nossos sentimentos. Satanás tem ganhado muitas guerras, querido, porque tem pessoas descontroladas emocionalmente, tem pessoas que não estão conseguindo entender as suas emoções. Tem pessoas sendo aprisionadas pelas suas emoções. A palavra de Deus, ela também fala que nós devemos nos revestir do calçado do evangelho da paz. Quem está firmado na palavra anda em paz, mesmo em meio à guerra. Por quê? A palavra de Deus, ela também nos ensina que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E que a palavra de Deus, ela tem poder para curar, libertar, restaurar e fazer tudo novo se necessário for, querido. Então nós precisamos nos revestir do calçados do evangelho da paz. A palavra também, ela nos ensina lá em Efésios 6:10 que nós devemos tomar e nos revestirmos do escudo da fé. É com ele que apagamos os dardos inflamados do maligno. Sem fé, você será ferido.
O escudo nos protege de todos os dardos inflamados do maligno, de todo o enredo, de todo o engano, de todo o ataque do inimigo. A palavra de Deus, ela fala sobre nos revestirmos com o capacete da salvação, querido, que protege a nossa mente. Pare de pensar como um derrotado. Você é salvo. Pense como filho de Deus. Precisamos nos revestir todos os dias com o capacete da salvação, blindando a nossa mente de toda mentira, de todo engano de Satanás, de todo dardo inflamado lançado sobre a nossa mente, sobre pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Precisamos todos os dias declarar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus, colocando sobre nós o capacete da salvação, que blinda a nossa mente, que direciona os nossos pensamentos, querido. Precisamos estar protegidos aonde é o maior campo de batalha, aonde o inimigo mais nos ataca, que é nossa mente, porque tudo começa por aqui, tudo começa pela nossa mente. E por último, e não mais importante, a espada do Espírito. É a única arma ofensiva que quem não lê a Bíblia não corta nada. Você precisa saber das promessas. Você precisa estar armado com a espada do Espírito, querido, cortando todo o mal, tudo aquilo que vem contra você, contra a sua casa, contra a sua família. É a única arma que nós precisamos entender que não podemos abaixar, mas precisamos estar sempre atentos. Precisamos estar com a palavra de Deus, sempre, porque ela é a verdade, querido. A palavra de Deus, ela tem poder para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos, pensamos ou esperamos. Sem armadura, você não está apenas frágil, você está exposto. O inimigo não ataca por atacar. Ele observa quem está vulnerável e tem crentes sendo atingido porque acorda, vive e dorme sem armaduras. Deus está te chamando hoje para revestir-se, porque a guerra já começou faz tempo, querido. E quem estiver sem cobertura, infelizmente, não vai conseguir resistir aos dias maus. Então hoje o meu conselho para você é: revista-se de toda a armadura descrita lá em Efésios 6:10. Todos os dias, ao acordar, se revista dessa armadura para combater as lutas do dia a dia, para combater as astutas ciladas de Satanás contra você, contra sua casa, contra sua família. Em nome do Senhor Jesus. Todo dia diga: Senhor, me revisto da tua armadura, me fortalece no Senhor e no poder da tua força. Isso não é religiosidade, querido, isso é sobrevivência espiritual. Isso é inteligência espiritual. Quem não se reveste da armadura de Deus será despido pela guerra espiritual. Então, o meu conselho para você hoje é: revista-se da armadura, para que você possa resistir ao dia mau e permanecer firme na presença de Deus. Nós temos todos os dias uma guerra travada. E não é uma guerra física. Você não vai vencer ela na força dos seus braços. Para esse tipo de guerra, você precisa das armas espirituais e você precisa estar revestido das armaduras espirituais e fazer uso, utilizar dessas ferramentas que o Senhor coloca à sua disposição, que é o capacete da salvação, guardando e blindando a sua mente, que é a couraça da justiça, que protege o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, que é o cinturão da verdade, que te protege das mentiras e dos enganos de Satanás, que é o escudo da fé, que te protege dos dardos inflamados do inimigo, que é a espada do Espírito, que ilumina os caminhos para você passar e que corta todo o mal sobre a sua vida. E é as sandálias, calçar as sandálias do Evangelho da Paz,
que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e ilumina os nossos caminhos. Amém, querido? Que Deus abençoe você. Se essa palavra te despertou, fez sentido para você, que você possa compartilhar com alguém este vídeo. E se você foi despertado nesta palavra, deixe no comentário, deixe nos comentários. Hoje eu me revisto de toda a armadura de Deus. Compartilhe com alguém, deixe seu like e se inscreva no canal. Amém? Deus abençoe você.